noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje venho-vos falar de mais uma religião complexa. Hoje venho-vos falar do taoísmo. O taoísmo é uma religião chinesa, indígena, mas não é a religião da China. A China tem três tradições religiosas: o taoísmo, o confucionismo e o budismo. O taoísmo é talvez a mais predominante delas todas, sem dúvida, não é? Mas uma coisa é certa: a maior parte das pessoas na China praticam as três. Praticam não só o taoísmo, como também o confucionismo e também o budismo. À parte dos sacerdotes de cada uma delas, os chineses raramente se identificam com uma só destas religiões ou filosofias de vida. O taoísmo aparece pela primeira vez durante um período bastante crítico e bastante complexo da história da China. O período dos reinos combatentes. Houve muitas guerras entre diferentes clãs, diferentes dinastias e diferentes regiões da China. Províncias contra províncias, filosofias contra filosofias. O que é certo é que o século V e III antes de Cristo na China foi um tempo realmente revoltoso, onde houve vários tumultos e de alguma forma guerras e guerrilhas entre as províncias e entre os povos que faziam parte da China nesse tempo. Durante esse período, vários filósofos, como Confúcio, propuseram ideias sobre como controlar as pessoas, os exércitos e o Estado para evitar uma carnificina desnecessária que existia nesse tempo. Mas um filósofo se manteve à margem desta ideia, de que os humanos poderiam saber a forma correta de fazer as coisas. Quando nossas mentes e perspectivas são tão pequenas, como é possível encontrar a forma de conseguir trazer a sabedoria aos governantes e às pessoas? Este velho sábio de barba branca chamava-se Lao Tzu, considerado o velho mestre. No seu livro Dao De Jing, junto com o livro de Zhuangzi, fala de uma força universal conhecida como o Tao. Mas afinal, o que é o Tao? Antes que o céu existisse, um ser inexplicável existia. Existia um vazio silencioso, livre, imutável e solitário. Ele se encontrava por todos os lados e era inesgotável. Eu não sei o seu nome, dizia Lao Tzu. Não sei o que lhe chamar. Se me esforço a dar-lhe o nome, ele lhe chama o Grande. Isto escreveu Dao Jing no capítulo 25 de um dos seus livros. O taoísmo tem a ver com o Tao. Mas Tao não é um deus. E os taoístas não adoram a Tao. Então, simplesmente, o Tao significa o caminho. Por exemplo, a palavra para a avenida em chinês é Da Dao. Mas no taoísmo a palavra é muito mais do que esta palavra que significa uma avenida. Tao, depende da pronúncia, porque pode ter Tao no mandarim e Dao no cantonês. É uma palavra mística. E o Dao não significa unicamente o caminho, a avenida para se ir onde quer ir. Não, o Dao é muito mais do que isso. O Dao é extremamente complexo no sentido em que o Dao traz às pessoas aquilo que elas conseguem compreender como seja o próprio o caminho e o caminhante sobre o caminho. Isto é algo complexo. Segundo os próprios taoístas, o taoísmo nunca poderá ser compreendido completamente. Nunca.
O Tao que se conhece não é a totalidade do Tao. Segundo Lao Tzu, é impossível de explicar o Tao. O que se conhece do Tao, e é o que eu vou tentar explicar a vocês de alguma forma para trazer a vocês um conhecimento minimamente básico sobre o que é o taoísmo, é apenas uma centelha, é apenas uma faúlha no lume que é o Tao de verdade. O Tao se conhece, é um Tao, é um caminho humano, e o Tao é muito maior que a compreensão humana é capaz de conseguir conceber. Eu compreendo o taoísmo neste sentido. Nós somos uma gota no imenso universo. Como é que uma gota pode questionar ou pode explicar o que é o oceano inteiro? E eu aí compreendo perfeitamente bem os taoístas quando eles afirmam que o universo deles, o taoísmo, é inexplicável. O Tao por si mesmo, que é o universo na sua globalidade, não o universo por si, mas tudo o que existe nele. Por isso o taoísmo é muito difícil de compreender. O taoísmo é a origem da realidade. É o infinito, mas também o vazio. Mas ao mesmo tempo cheio e completo. Complexo e realmente diverso. O universo nasceu do Tao. Mas o Tao não é o universo. É aqui uma confusão terrível. O universo nasceu do Tao, mas o Tao não é o universo. O Tao é o que preenche o universo, mas não o universo por si mesmo. O universo não tem razão, nem verdade, nem mentira. Ele não cria com nenhum propósito, ele cria e destrói constantemente, sem razão ou propósito nenhum. E é aqui que muitas vezes as pessoas não compreendem. No universo do Tao, ou que o Tao tenta explicar, é um universo imparcial, em que ele compreende que existe, que o mal não pode existir sem o bem, como o sol não pode existir sem a lua, como vai lá, segundo a nossa concepção humana, quer dizer, o dia não pode existir sem a noite, e o que dá valor ao dia é a noite, e assim consecutivamente. A ideia de que o universo se preocupa com os humanos provém unicamente da nossa, provém unicamente de uma perspectiva humana que não tem muito sentido, segundo o taoísmo, porque de alguma forma nós sempre tentamos ver o mundo da nossa perspectiva, mas será a nossa perspectiva da realidade que realmente é a realidade daquilo que é? Ou será apenas a perspectiva da nossa frágil e diminuta visão do universo e do mundo que nos rodeia? E eu aqui estou completamente de acordo com os taoístas. Mas mesmo assim, o Tao tem uma ordem que se pode reconhecer na natureza. Este tipo de ordem se chama Li, palavra que significa a forma natural das coisas e que lhe dá significado e forma natural. Ou seja, uma ordem orgânica nos padrões aleatórios de perfeitos, nem a sua imperfeição, como as pétalas de uma flor, como a forma das folhas de uma árvore, como uma árvore por si mesmo, como um rio que nasce e deságua, como o mar, como as ondas do mar que vão e vêm, como um floco de neve. É uma simetria assimétrica de um equilíbrio natural das coisas que está para além da compreensão humana, sem qualquer dúvida. O Tao aí está certo. Jamais alguém poderá compreender a totalidade do que é o universo, do que é esta imensidão que nos rodeia e qual é a sua real, como é que é dizer isto? O seu real propósito, a sua razão. Uma coisa é certa, no universo tudo está em transformação e em mudança. A mudança é a única coisa constante no universo. E de alguma forma, se compreendermos um pouco esta filosofia de vida, compreendemos um pouco o Tao. O Tao aceita as mudanças como algo natural e espontâneas. Nós nascemos, crescemos e vamos mudando através do ciclo da vida, passamos pela infância, pela adolescência, pela maturidade, começamos a envelhecer e morremos e damos vida a outras vidas e assim constantemente a vida flui naturalmente. Os taoístas
são de alguma forma alguém que está em sintonia com o universo. Eles, a sua grande razão de estar para com a sua religião ou a sua filosofia de vida é estar em sintonia com o universo. É de alguma forma aceitar as coisas como elas são e obedecer a uma ordem natural e espontânea das coisas sem impor aí a nossa vontade ou o nosso desejo ou de alguma forma aquilo que nós compreendemos como certo ou errado. Porque não há certo nem errado no taoísmo. Não há feio nem bonito, não há rico nem pobre, não há positivo nem negativo. E é daí que vem o yin e o yang. Não há yin sem yang. O yin há sempre um pouco de yang e no yang há sempre um pouco do yin. E o yin e o yang nascem desta filosofia que é o taoísmo. O objetivo do taoísmo é ajudar as pessoas a sentirem o Tao, a aprender a ver a natureza e a mover-se em harmonia com ela. A forma de o fazer através do Wu Wei. O Wei é a forma mais básica de não fazer nada, não agir. Algo bastante confuso. Lao Tzu fala disto de uma forma confusa. O que quer dizer, não fazer nada exige que se faça algo. E é aqui que o Tao, de alguma forma, vem nos dizer que este não fazer nada não quer dizer a falta de ação. Quer dizer uma sintonia com o que nos rodeia, com a natureza. Não a tentar mudar a energia da natureza e aquilo que a natureza é por si mesma, mas de alguma forma utilizar a força da natureza em nosso benefício, usar a natureza de uma forma fluida e de uma forma realmente natural, espontânea, sem aí impor vontade nem desejo nenhum. E é aqui que o taoísmo realmente me fascina. É nesta capacidade de aceitar as coisas como elas são, sem tentar mudar. Se nós olharmos um pouco ao taoísmo, compreendemos que há muitas filosofias desenvolvidas na Grécia, anteriormente e posteriormente ao nascimento do taoísmo, que de alguma forma vêm também elas próprias trazer esta filosofia de vida, é aceitar o que não se pode mudar e mudar o que não se pode aceitar. Dao De Jing e Zhuangzi são considerados os livros mais importantes do taoísmo. O Dao De Jing é uma série de declarações poéticas sobre o Tao, ou seja, sobre o caminho e o seu poder. É um livro bastante pequeno, eu li ele em aproximadamente 3 ou 4 horas. É um livro que se pode ler em pouco tempo. E é um livro bastante compreensível em alguns pontos e bastante inexplicável noutros. Por exemplo, aí está a célebre frase que uma viagem de 1000 léguas começa com um simples passo. Mas aí também está outra realmente confusa, que é o seguinte: quem atar bem não usa cordas nem nós e ninguém poderá desatar o que ele atou. É quase como quebra-cabeças, realmente. Quem atar bem não usa cordas nem nós e ninguém poderá desatar o que ele atou. Se nós compreendermos e tivermos uma reflexão mais profunda sobre esta frase, ele quer dizer, se nós usarmos aquilo que está à nossa volta, em nosso benefício, usarmos a energia e a força das coisas em si mesmo, elas próprias criam, de alguma forma em si, a possibilidade de criar todas as possibilidades que nós possamos tentar encontrar nelas, desde que nós tenhamos a capacidade de entrar na sintonia em que elas existem, em que elas são. Nesse mesmo livro que eu li, algo que realmente me fascinou, que foi o seguinte: ele dizia que aos grandes governantes, porque este senhor de alguma forma utilizava uma filosofia que era mais voltada para os grandes governantes. Ele dizia que governar um grande reino era como cozinhar um pequeno peixe. E se nós olharmos àquilo que ele dizia com isto, o que ele quis dizer com governar um grande reino é o mesmo que cozinhar um pequeno peixe. Um pequeno peixe precisa, para ser cozinhado de uma forma inteligente, tem que ser com delicadeza, tem que ser com sabedoria, com conhecimento das suas possibilidades e de alguma forma
daquilo que esperamos dele. E realmente aqui, Dao Jing, ele teve a capacidade de, através de poucas palavras, trazer a nós uma filosofia enorme de compreensão sobre o que é governar, que é ter a capacidade de poder ser delicado e sábio na forma com que se governa. O Dao De Jing, como muitos outros textos da época, foram escritos para ensinar os governantes. Mas os conselhos de Dao De Jing, por vezes, eram bastante radicais. Ele disse num desses livros que ele escreveu, nos conselhos que ele deu aos governantes, que a melhor maneira de governar era não governar. E realmente ele tem um certo sentido, no sentido do tal, do caminho, de deixar as coisas fluírem de acordo com a ordem natural delas. Ou seja, não se deve contrariar a corrente de um rio, porque o rio encontrará o seu caminho para o oceano de qualquer maneira. Sem dúvidas. Era trazer a harmonia e a paz sem conflitos. Dao De Jing, se pode interpretar em muitas maneiras diferentes. Por isso, o Dao De Jing foi talvez o livro mais, o livro mais escrito e de alguma forma traduzido na história da humanidade para além da Bíblia, porque a Bíblia foi o número 1 de todos, sem dúvida. Mas aqui há um livro bastante importante que é bastante importante ter em consideração também, que é o Zhuangzi. O Zhuangzi está mais dirigido às pessoas e diz que uma pessoa sábia é uma pessoa despreocupada com as coisas como a política, o dinheiro e os problemas do dia a dia. Segundo Zhuangzi, ele dizia que não há rico nem pobre, nem feio nem bonito, que não há bem nem mal, que tudo isto são conceitos humanos, perspectivas humanas que realmente não têm validade segundo a perspectiva do grande, do caminho. Mas eu acredito que ele tem uma certa razão nesse sentido. Tudo aquilo que existe e que nós compreendemos, de alguma forma, é-nos incutido por ideologias e incutido em nós através do ensinamento ou daquilo que a sociedade acredita ser o certo ou o errado. Mas será que é certo ou errado aquilo que a sociedade nos incute, ou que a sociedade nos ensina, ou que nos indoctrina para nós podermos viver em paz uns com os outros? Às vezes isso deixa-me um bocado pensativo sobre o assunto. Mas uma coisa é certa. Eu acredito no seguinte, que ele tem razão num certo sentido. Nem num certo sentido, tem razão em muitos sentidos nesse ponto. Em que realmente todas estas questões do bem e do mal, do feio e do bonito, do rico e do pobre, do positivo e do negativo, é apenas uma questão de perspectiva humana. Aí eu concordo perfeitamente com isto. E ele diz que são construções artificiais contra realmente aquilo que ele considera como o tal, que é o caminho. Mas para além dos textos do Dao De Jing e do Zhuangzi, existem milhares de outros textos que são muito conhecidos, não são muito conhecidos, quero dizer, porque infelizmente nós não temos acesso a tantos textos dessa incrível religião ou filosofia de vida que é o taoísmo. O cânon taoísta contém aproximadamente 1500 textos. É conhecido como o Dao Zhang. Tou Yu descobriu a cura para a malária através de um texto médico taoísta chamado Prescrições de Emergência Guardados debaixo da manga. E é incrível que pareça, mas com isto Tou Yun ganhou o Prémio Nobel da Medicina. Uma coisa é certa. O taoísmo tem sido uma filosofia que tem afetado de uma forma ou de outra um pouco da filosofia daquilo que nós conhecemos como o Yin e o Yang, porque o Yin e o Yang nasceu exatamente do taoísmo. As coisas crescem da terra, amadurecem e morrem, e voltam a nascer num padrão que nós todos reconhecemos. O nome desse padrão
é conhecido o Yin e o Yang. O que quer dizer no seguinte: nada no mundo é igual para sempre. O Yin e o Yang são como a alegria e a tristeza. Um não pode existir sem o outro. É como a vida e a morte. A vida não pode existir sem existir morte, e a morte não pode existir sem a vida. Uma coisa é certa: o feio não pode existir se não houver o bonito. Há sempre o outro lado de tudo aquilo que nós conhecemos. Há sempre o lado que nós conhecemos como o bem, como o mal, o bom e o mau, o positivo, o negativo, o escuro, o claro. Existe sempre o outro lado da moeda. E isto, de alguma forma, dá sentido um pouco ao que é o Yin e o Yang. Por segundo o Yin e o Yang, o Yin é a parte branca com a parte escura e o Yang é a parte escura com a parte branca. O que quer dizer é o seguinte: dentro da alegria existe sempre uma tristeza e dentro da tristeza existe sempre uma alegria. E o Yin e Yang são um pouco hoje venerado e admirado pelo mundo inteiro, como parte de uma filosofia universal da humanidade. E todos nós sabemos, todos nós conhecemos esse símbolo branco e preto que é conhecido como o Yin e o Yang. E isto vem do taoísmo. O Qi, que é uma das partes mais importantes do taoísmo aplicada no ser humano, é o equilíbrio. É de alguma forma aquilo que eu tenho vindo a compreender em todas as religiões: existe a necessidade do equilíbrio. Os excessos sempre são errados e são em demasia. É necessário existir um equilíbrio para que de alguma forma as coisas possam fluir de uma forma natural e espontânea e que possa estar em sintonia com o universo. O Qi é o equilíbrio entre o alimento e o exercício, assim como também o equilíbrio do bem emocional. Por isso, o taoísmo, o exercício, a meditação e a alimentação podem dar uma vida mais longa às pessoas. Se nós pensarmos bem, vemos que a maior parte do taoísmo é mais... nas praças chinesas vê-se muito aqueles chineses a fazerem aqueles gestos de... esses movimentos que eles fazem, que de alguma forma são movimentos harmoniosos que de alguma forma trazem a eles uma harmonia e uma sintonia maior com o Tao, com o caminho. Através desse movimento eles criam a capacidade de estar mais flexíveis, de fazer a circulação sanguínea ser mais eficaz e de alguma forma trazerem, através de um exercício de respiração e de movimentos, uma maior capacidade de poder viver mais longo. O fundador do taoísmo mais reconhecido no mundo foi o Zhang Daoling. O Zhang Daoling, segundo se consta, em 142 d.C., recebeu uma revelação suprema do Sr. Lao. O Sr. Lao era o tal senhor velho sem barba. Segundo se consta, já nasceu velho e de alguma forma já trouxe com ele toda a sabedoria de tudo e de todo o que o rodeava. Mas a religião se organizou através do caminho dos mestres celestiais. E no taoísmo, apesar de não ser uma religião de deuses, há vários deuses no taoísmo. Os mais importantes são os três puros: Lao Tse, o imperador do Jade, e os 8 imortais. E depois há uma quantidade incrível de deuses, cada um serve para cada uma coisa completamente diferente. Uns para trazer riqueza e prosperidade, outros para ajudar a encontrar um casamento, outros para ajudar nas dificuldades da colheita, outros para ajudar a trazer chuva, outros para de alguma forma resolver os problemas das pessoas que creem neles. Há o Zhao King, há o Yun Lang, ao Zhongqi,
Cada um deles trata de problemas diferentes, que estão muito para além das palavras que de alguma forma nós podemos compreender. O taoísmo é bastante complexo. Eu posso dizer que não conheço o taoísmo, talvez nem 20% do que o taoísmo deve ser conhecido, e mesmo assim já conheço bastante. O que eu compreendi através do taoísmo, ou daoísmo, porque uma coisa importante sobre o daoísmo e o taoísmo é que o daoísmo e o taoísmo são a mesma coisa. Uma coisa importante a saber sobre o daoísmo e sobre o taoísmo é o seguinte: Tao, escrito com T, taoísmo, que nós lemos em português como Tao, taoísmo, não é taoísmo, porque a palavra T no mandarim lê-se D, por isso é o daoísmo, e existe depois o outro lado que é o cantonês, onde se utiliza a palavra D, a letra D, para dizer o daoísmo também, porque no cantonês, para dizer o daoísmo, tem-se utilizar a palavra D e não a palavra T, porque são dialectos distintos e por isso existe o taoísmo e o daoísmo, que são a mesma coisa. Mesma coisa com algumas variantes, ok? Porque através das traduções houve várias traduções que deram origem a uma vertente diferente entre o taoísmo e o daoísmo. Mas na realidade são a mesma coisa. Segundo o daoísmo, o que sabe não fala e o que fala não sabe. Uma coisa é certa, o daoísmo é a capacidade de estar em sintonia e em harmonia com o universo. É a capacidade de fluir com as águas do rio. É a capacidade de receber os raios do sol de uma forma tranquila e em paz com ele mesmo, porque ele sabe que não pode mudar o sol e que apenas pode receber essa energia do sol e utilizar no seu benefício. O taoísmo é uma forma de estar na vida. É uma filosofia de vida que nos traz uma tranquilidade interior, porque aceitamos o caminho, que é o Tao. E esse caminho, de alguma forma, é o caminho que nos leva de encontro ao universo e a estar em sintonia com tudo aquilo que nos rodeia. Com a natureza, com as estrelas, com a água que flui, com as florestas que abandam com o vento. É estar um pouco em sintonia com tudo aquilo que nos rodeia. E é aí que o taoísmo me maravilha. É nessa capacidade de compreender que devemos estar em sintonia com o universo e com tudo aquilo que nos rodeia. E fazer parte disso sem tentar, de alguma forma, mudar nada, aceitar as coisas por aquilo que são e viver com elas de uma forma tranquila, porque as preocupações não vão resolver nada. O taoísmo é talvez a religião da tranquilidade, do aceitar o fluir natural das coisas sem tentarem pôr aí nenhuma vontade, nem desejo, nem pôr aí nada que possa alterar o caminho natural das coisas. Este é o taoísmo, é o caminho, é a forma de caminhar, de ir de encontro ao fluxo daquilo que é o universo de uma forma tranquila, pacífica e em sintonia com o todo, com tudo aquilo que é, porque nós somos parte desse tudo aquilo que é. E aceitar que a vida é uma constante transformação, evolução e revolução em si mesma. E que não devemos nos assustar, nem nos devemos preocupar com os resultados, porque no final tudo fica bem. No final, o yin e o yang existem. Existe o equilíbrio natural das coisas espontâneas acima de tudo aquilo que nós podemos controlar. Uma grande parte dos problemas da humanidade é em tentar controlar aquilo que está fora do seu controle. E o taoísmo aqui vem encontrar uma sintonia e uma paz interior extraordinária para com tudo aquilo que o rodeia. É uma forma de estar para com o mundo e para com o universo à sua volta e aceitar a natureza de uma forma espontânea e livre, sem qualquer imposição ou sem esperar nada dela. Ok, malta. Penso ter trazido a vocês um pouco mais de compreensão sobre aquilo que é o taoísmo, pelo menos um pouco de conhecimento básico sobre aquilo que eu acredito que cada um deve conhecer para compreender um pouco do que é essa religião incrível que
de alguma forma dominam uma grande parte das filosofias e formas de estar na vida desse povo extraordinário que é o povo chinês, e muitas outras pessoas pelo mundo fora também praticam o taoísmo. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo, com um abraço e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam no mundo, que até o próximo episódio destas conversas com o mundo.